Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, hoje eu vou fazer um bolo, aí eu vou colocar avental, toda bonitinha, tá? Pra vocês, hein? Não sei se eu falei pra vocês, a minha avó, ela vivia de avental. Minha avó Minga, esse aqui era da Maricotinha. Mas minha mãe não usava avental, não. Ela só fazia graça, que nem eu. Então, eu tô usando aquela farinha sem glúten urbano, vocês sabem, né? E eu fiz um bolo de cenoura, eles gostaram. Hoje eu vou fazer um de maçã. Aí eu vou bater lá e vocês vão depois ver o resultado. Olha, é tão pequenininho esse avental. Preciso fazer avental, né? É tão facinho. Aí eu tô aqui, ó. O look de hoje é avental. Vocês estão indo lá se inscrever no meu canal de moda? Vai lá se inscrever no meu canal de moda. É só pra relaxar, tá, gente? Mas vai que o canal vai pra frente, né? Então, eu tô pensando aqui, eu quero fazer tipo assim, ó. Uns looks pegado Pinterest e ver o que que eu tenho no meu guarda-roupa que dá pra ficar mais ou menos igual. Eu já fiz isso aqui num vídeo com a minha mãe. Vou ver se dá pra deixar linkado o vídeo que eu fiz com ela, gente. Eu peguei ela. Aí tem uma moça que ela tem um cabelo curtinho, loirinho, e minha mãe gostava do cabelo dela, né? Aí eu cortei o cabelo dela, a gente vestiu ela igual a moça, e ela tá naquela época de criança, já tava bem criança, né? E ela, o que ela, a gente trocou ela, coloquei uma calça minha, e ela curtiu aquele dia, foi muito legal. Eu vou ver se eu deixo linkado aqui o canal para quem não conheceu minha mãe, né? E ver o lado, as alegrias que a gente, só alegria com a minha mãe, a gente viveu. E esse dia foi um dia desses. Então, daí eu tava pensando em pegar uns looks de lá e ver umas roupas que eu tenho e montar um vídeo. Vou ver se dá certo. E vou dar trabalho pra Samara, né? Porque da Samara tem que editar, eu não sei editar, né? Então eu vou mostrar pra vocês. Ontem, o que que eu fiz? Ontem eu lavei essa área toda aqui, ó. Lavei toda essa área, deixei tudo limpinho, tá tudo bem gostoso. Virei o tapetinho lá que tava já meio marcado de um lado, mas eu só virei ele. Chinelinho do Vanderlei tá ali, que ele tá lá trabalhando nas coisinhas dele, ó. E hoje é sexta-feira, gente, outro dia. Ontem eu passei com vocês na rua, né? Hoje a gente vai passear de novo. Ele me convidou pra gente dar uma volta aí na cidade e me convidou pra almoçar fora. Ai, que chique, gente. Ele falou, Fia, vamos almoçar lá? Eu falei, bora. Então, como eu tô com esse tempo aí de boa, assim, light, eu vou mostrar pra vocês, vou bater o bolinho, pra ir assim à tarde já tem um bolinho pra tomar café, né? Beleza? Vou mostrar, fiz até assim, coloquei as coisinhas ali no cantinho da cozinha pra ficar bem bonitinho pra vocês, tá bom? Vamos lá ver. Ó, gente, eu separei, aqui dentro eu já coloquei a farinha, o açúcar e o fermento. Já separei, eu geralmente eu ponho 3 ovos no bolo, mas eu tô colocando 4 por causa dessa farinha aqui de fécula, né, de batata. Eu vou pegar aquelas 2 maçãs, eu já untei a forminha com margarina e a farinha. Eu vou usar um pouquinho de creme de leite que eu tenho aqui, eu vou pôr também. No lugar do leite eu vou pôr esse creme de leite. Aí qualquer coisa eu ponho um pouquinho de... Se precisar um pouquinho de leite, mas com 4 ovos, não sei, porque essa massa, ela tem que ficar um pouquinho firminha pra colocar as maçãs, né? Ah, e a canelinha também. Não pode faltar canela. Então é isso, é 4 ovos. Vou falar aqui a receita. 4 ovos, 2 maçãs fatiadas, canela em pó e também vamos precisar de açúcar. Vou pegar. Porque depois eu jogo açúcar por cima com canela. Então vamos lá. 4 ovos, nem sei se vai, bom, 2 para ficar bem recheadinho. 2 maçãs, açúcar, canela. Lá no potinho tem
2,5 xícaras de farinha de fécula. Eu vou mostrar a farinha que eu tô usando. Coloquei uma xícara, quase uma xícara e um pouquinho de açúcar, porque eu vou jogar açúcar por cima. E o fermento. E também a gente vai colocar meia xícara de óleo, tá? Que é a gordura. E o creme de leite você pode mudar para meia xícara, quase uma xícara de leite, eu acho que vai dar. Porque não pode ser uma massa líquida, senão a maçã desce tudo pro fundo. Eu vou mostrar para vocês a farinha. Ó, gente, a farinha é essa aqui, ó. Aí que eu queria que vocês me falassem. Eu tenho umas meninas aqui que falaram que já usa, faz tudo sem glúten. Se essa é a melhor ou se tem outra, porque eu já vi, tem vários tipos. Tem uma que é integral, tem outra que é de arroz. Vocês me indicam aqui qual que é a melhor para fazer bolo ou se é essa aqui mesmo? E aí eu vou experimentando. A minha já tá no finalzinho, ó. E eu quero comprar outra, mas aí vocês me deixam a indicação, tá bom? Pra mim saber qual que eu compro. Então, eu vou bater e vou misturar. Na hora de misturar a massa e colocar a maçãzinha, daí eu volto com vocês para não fazer barulheira, tá bom? Pronto, já bati. Agora eu tô colocando aqui o líquido. Eu vou mexer. Vou mostrar pra vocês de pertinho, ó. Ficou até líquido demais, hein? Tem que ficar um pouquinho mais durinho. Mas a gente vai fazer assim mesmo. Se ficar um pouquinho mais firme, é que eu não quero colocar muita farinha, sabe? Mas se ficar um pouquinho mais firme, a maçã não afunda. E eu piquei uma maçã, eu vou ver se uma maçã dá. Porque a minha forma, gente, olha, pequenininha. Eu tô fazendo um bolinho um pouquinho menor. Tá bom? Já vamos montar. Deixa eu mexer melhor aqui. Colocando a massa. Mas tá muito bonita a massa. Vou colocar tudinho. Raspa bem. Olha que nem misturou. Eu gosto de passar o pão duro, né? Falar porque tem meninas novas aqui que estão me seguindo e não conhecem. Ó, isso aqui, gente, é o pão duro. A gente fala espátula, mas é conhecido como pão duro. Porque ele arranca tudo, tá vendo? Ó, não deixa nada. É o famoso pão duro. Pra quem não conhece, quando a Samara descobriu, ela achou graça. Que ela nunca tinha ouvido falar esse nome de pão duro. O pessoal fala espátula, espátula, mas é o famoso pão duro. E tem de vários maiores, né? Tem a outra que tá na lava-louça ali. Agora, gente, eu vou colocar a maçã. Vou colocar em toda a volta aqui. Se faltar, eu corto mais. Senão vai ser uma. Uma e meia, né? Pra esse tamanho de forma. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse bolo, ele fica tão bonitinho. Ele fica tão bonitinho quando tira do forno. E gostoso. O que você pode fazer aqui? Pode incrementar, né? Para quem gosta, pode colocar uva passa, pode colocar nozes. Aí vai da criatividade, né? Eu gosto assim com a maçã. Eu acho que geralmente a gente, aqui em casa, né? Não é sempre que você tem uma noz, uma uva passa. A uva passa até tem. Mas eu vou fazer simples assim. Mas tem gente que não gosta. A Samara, ela não gosta da textura da maçã. Ela acha ruim. Ah, eu amo. Eu e o Vanderlei, a gente gosta. Eu como só um pedacinho, tá? Não como muito, não. Vocês sabem que eu cortei quase a zero minha
farinha branca. Dificilmente eu como alguma coisa que eu gosto, tipo assim, um pãozinho. Então eu abro mão de algumas coisas para poder comer meu pãozinho. E açúcar também. Então, que nem hoje eu faço esse bolo, como eu gosto, aí eu como um pedacinho com café. Mas agora eu vou jogar canela por cima com açúcar. Vou mostrar pra vocês. Coloquei aqui nessa xicarazinha, ó, coloquei acho que umas 2 colheres de açúcar e a canela. Agora eu tô mexendo e vou jogar por cima do bolo. Eu gosto de jogar com a mão, gente, porque com a mão você consegue espalhar mais do que com a colherzinha. Então, ó, jogando todo o bolinho. Aí vai criar uma casquinha com canela. Isso aqui cheira tão bem na cozinha. Agora, quem não tem problema com glúten, nada, pode fazer com a farinha normal, tá? Não tem erro. Fica uma delícia. E eu, como eu tô experimentando a farinha, eu tô fazendo todas os estilos, né? Olha que bonito. Agora eu vou com a xicarazinha. Que gostoso, gente. Ó, beleza? Olha, essa saideira aqui ficou cheia de canela. Vou colocar no forno, depois eu mostro pra vocês, tá bom? Agora eu vou dar uma lavada nessas coisas aqui, né? Porque a gente se deixa, vai virando, né? Eu vou dar uma lavadinha aqui. Pra não acumular. A tábua geralmente eu já coloco naquele cantinho, só que tá acontecendo, às vezes escurece aqui porque eu deixo molhada e tá escurecendo lá a madeirinha. Então de vez em quando tem que passar um produtinho aqui. Porque aqui é uma madeira, né? Gente, eu já tive aqui pia de granito. Granito acho que era preto. Ela era de fora a fora. E aqui embaixo era aquele estilo box de banheiro, sabe? Aquele acrílico. Aí a mulher aqui resolveu mudar. Peguei uma pia menor. Eu acho que ela tinha 1,20 m. Também acho que era desse material aqui, que eu gosto, né? Aí o Vanderlei fez uma extensão lá. Colocou outra pedra para fechar. Passado algum tempo eu achei que, não sei se vocês estão me vendo, eu achei que a pia tava muito pequena. Aí lá vai o Vanderlei atrás de uma pia. Aí tirou a pedra, arrancamos a muretinha que tinha lá, que era aumentado, né? Arrancamos a muretinha. Tem vídeo aqui na descrição, acho que de quando a gente faz reforma, né? Eu acho que tem ainda aí. Tiramos a muretinha, eu e a Samara colocamos tudo dentro de saco, mas deu um monte de saco de cimento. Arrumei essa pia aqui, embaixo ficou sem nada. Ficou tudo aberto. Beleza, tava gostando. Com o tempo resolvemos comprar a lava-louça. Colocou a lava-louça. E aqui ficou aberto. Aí pedi pro Vanderlei, ele fez pra mim de madeira. É o Santo Vanderlei, né, gente? Ele fez uma portinha aqui de madeira, vou tossir. E agora tá assim, eu não vou mudar mais não. Então, eu gosto de pia de inox, sabe? Não é um inox, mas eu acho bem higiênico. Depois antes de pôr essa, eu ia colocar uma de granito meia beijinha e tal. Depois eu desisti.
Agora vai ficar essa aqui. Essa aqui eu comprei no material de construção bem baratinho. E é isso, meu povo. Agora a gente vê nos vídeos aquelas mulher com aquelas pias. Vocês devem ter aí na casa de vocês. Bem branquinha. Ai, eu acho a coisa mais linda. Tudo com branquinho, sabe? Eu acho tão lindo. Só que eu já pensei até em... Quando ele vai escutar isso aqui, ele vai falar, tá doido. Eu já pensei em pintar os armários de branquinho. Já pensei em pintar daquele verde, verde menta, né? Um verde mais claro que a minha blusa aqui. Tipo verde chá, verde menta. Igual o pessoal faz lá no estrangeiro lá. Mas, eu não sei, eu acho que assim tá bom. Assim eu passo meus produtinhos, passo minha cerinha nos móveis e vai ficando. Teve uma época, vocês lembram, que eu queria mudar aquela parede do fundo, ver se emborcei. Aí todo mundo faz isso, faz aquilo. Eu acabei deixando, sosseguei faixa e deixei do jeito que tá. E agora estamos aí. Mas eu gosto da minha cozinha assim. Isso que é importante, né? Eu gosto da minha cozinha. Gosto das minhas coisinhas, do meu jeitinho. Já morei numa casa quando eu era solteira, com a minha mãe criança. Eu não sei, meu pai não era muito assim de arrumar as coisas, né? E eu lembro que tinha uma pia que ela era parece umas pedrinhas de mármore. Antigamente tinha muitas essas pias. E eu lembro que tinha um buraco assim, ó, que acho que saiu a pedrinha. E aquele buraquinho encardia tanto. Minha mãe, toda tipo sábado, colocava água sanitária para limpar. Era coisa do meu pai pegar uma massinha, mas meu pai não tinha essa pegada, sabe? Colocar uma massinha ali e fechar aquele buraquinho, né? E ele nunca foi de arrumar nada, sabe? Aí vai estragando, né? Era casa de aluguel. Mas eu lembro dessa pia com buraco, que a gente esfregava aquele buraquinho. A gente tem que cuidar, né, gente? Eu falo muito pra vocês aqui do cuidado com a casa, com as coisinhas de vocês, porque o dinheiro, a gente não pode ser escravo do dinheiro, sabe? Mas a gente tem que valorizar o trabalho, né? Que nem eu não trabalho mais fora faz muitos anos. Quem trabalhou fora foi o Vanderlei, né? Foi o provedor. E então a gente tem que, né, saber administrar para não ter dívida. Hoje em dia é difícil, é tudo tão caro, né? Então tem que cuidar. Então hoje foi assim, o que a Samara falou? Na hora que ela saiu. Ela falou, vou trabalhar hoje para pagar tal coisa, porque o que o Vanderlei ensinou ela, né? É pegar o quanto ganha e dividir por dias, né? Por dia você ganha tanto. Daí quando você vai comprar alguma coisa, por impulso, você tenta ver quantas horas de trabalho você tem que trabalhar para pagar aquilo lá, né? Eu não sei se foi um conjuntinho que ela comprou pelo aplicativo lá da Shopee, da Shein, não sei. E ela falou, deixa eu trabalhar para ganhar, hoje eu vou trabalhar para pagar tal coisa. Ela falou que a vida dela mudou depois que ele falou isso para ela. Né? Mudou.
Porque às vezes a gente fala, é barato, é barato. Mas daí você fala assim, pô, tem que trabalhar 5 horas, né? Só se você estiver precisando muito ou querer muito. Mas comprar por impulso, não é nanica não. Vocês veem que eu posto as coisinhas que eu compro, né? Sapato. Gente, mas aquilo ali fica no meu carrinho lá da internet, né? Que tem, você coloca, quando você entra nesses aplicativos, você deixa no carrinho, né? Pra saber se vai comprar ou não. Eu deixo lá, daí eu vou ver umas coisas, tiro, ponho outra. Fica, tipo assim, o mês inteiro. Às vezes até some que a oferta é boa, né? Some. O pessoal fala, né, que é um serviço escravo deles lá do outro lado. Mas o brasileiro aqui também não tá muito diferente, não. Aí agora vou secar essa loucinha. E vou guardar lá. Deixa eu colocar minha... Ó, isso que eu comprei é muito bom, gente. Se tiver condições, é pra cozinhar os ovos, né? Pra mim que eu tô comendo, eu faço assim, gente. Eu falo, ó. Eu como de manhã 2 ovos. 2 ovos e geralmente eu tô tomando café sem açúcar, sem adoçante. É para os fortes. Mas depois que você acostuma, tudo bem. Às vezes à tarde eu como mais 2. Que nem hoje de manhã eu fiz 4, a Samara levou 2 para ela tomar café lá. E eu fiquei com 2, eu comi antes dela. Agora à tarde eu já coloco. E é tão rapidinho e você não esquece. Se esquecer, ele desliga. Ele mantém o ovo quentinho. Aí vem esse potinho aqui, ó. Geralmente eu ponho cheio. Ele fica assim, não fica duro, mas fica firminho. Se quiser o ovinho mais molinho, coloca menos água. E é mais rápido do que no fogão na água. Então eu tô usando direto. Se você faz, coloca. E dependendo do ovo, o ovo tá sujinho, fica assim como se fosse uma borra, sabe? Dentro. Então você abre, lava ele e deixa ali. Lava por baixo da telinha. E sempre tá ali fazendo meus ovinhos. Isso foi bom, nem fui eu que comprei, foi a Samara, né? Agora essa chaveirinha que eu comprei, que eu também faço muita propaganda. Tem de várias marcas, como eu queria colorida, tem essa e tem a rosa. E eu comprei essa aqui, a minha tá com um probleminha aqui no botão, ela não tá desligando. Aí eu uso e já desligo da tomada. Mas o Vanderlei vai olhar pra mim, o botãozinho. A Samara andou olhando na internet, como que faz pra arrumar. E eu não sei se ela custa 60, alguma coisa. Só que é muito boa, tá? Esquenta a água super rápido, não muda a conta de força, né? Tem gente que tem medo que mude o valor da conta, não muda não. Como acho que é uma coisa rápida, então compensa. Então essas coisinhas eu indico pra vocês comprarem, viu? E quando vocês compram pelo meu site, entra aí tipo assim, eu coloco negocinho de ovo. Aí vocês entram lá. Fala, não vou comprar. Mas preciso comprar tal coisa. Aí por ali mesmo você já coloca, tipo assim, ração para cachorro, sabão em pó, um chinelo, e você vai para aquela outra página, vocês continuam dentro do meu, vamos dizer assim, meu aplicativo. Aí quando vocês compram